Capítulo 2. O oleiro e o barro. Nós somos o barro, tu és o nosso oleiro, e todos nós a obra das tuas mãos. Isaías 64, 8. Quando estamos passando por uma crise em nosso casamento, é muito fácil focalizar no que os nossos maridos estão fazendo conosco. Enquanto você fizer isto, irá somente debater-se e nunca chegar à vitória. Nós aprendemos que nossos maridos não são o nosso inimigo no capítulo 8. Ganhe sem palavras. Vamos aprender neste capítulo que Deus muitas vezes não está mudando o comportamento dos nossos maridos, porque Deus está usando as coisas que eles estão fazendo como o torno do olheiro e suas mãos, para modelar-nos mais a sua imagem. De qualquer forma, se reclamarmos que preferíamos que ele usasse outra coisa ou outra pessoa, mas não nossos maridos, os nossos casamentos, como o seu torno, vamos vagar no deserto por anos. Contender com seu marido? Ai daquele que contende com o seu Criador. O caco, entre outros cacos de barro. Porventura, dirá o barro ao que formou: que fazes? Ou a tua obra: não tens mãos? Isaías 45, 9. Deixe Deus ser Deus. Ao invés de reclamar sobre como ou quem Ele quer usar para provocar-nos finalmente e buscarmos a Deus para transformar-nos, louve-o por sua fidelidade. Ele está determinado a transformá-la em um lindo vaso pronto para o seu uso. Mas você não entende. Muitas mulheres me dizem, quando tento confortá-las ou encorajá-las, que eu simplesmente não compreendo. De muitas formas, eu compreendo, embora estejam certas de que ninguém, exceto Jesus, realmente compreende. Como se o oleiro fosse igual ao barro e a obra dissesse do seu artífice: não me fez? E o vaso formado dissesse do seu oleiro: nada sabe. Isaías 29, 16. Fale com ele acerca de sua situação e permita que ele lhe dê paz. Ele sabe o que é melhor para você. Então, trabalhe com ele. Você está em suas mãos. Eis que com o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Jeremias 18, 6. Não é reconfortante saber que você está nas mãos de Deus? Embora seu marido possa dizer a você que ele não se importa mais ou tratá-la como se não se importasse, o seu Deus se importa. De quem mais você precisa? A verdade é que seu marido se importa. Meu marido Dan compartilha no vídeo número 4 a verdade sobre o que o seu marido está realmente pensando e sentindo. A prescrição de Deus. Deus tem uma prescrição para curar uma nação ou uma família. Ele diz: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7, 14. Deus disse que se nós nos humilharmos, se orarmos, se buscarmos a sua face e não a sua mão, e nos convertermos de nossos maus caminhos, então Ele irá ouvir-nos, perdoar-nos e sarar-nos. Ao invés disso, andamos segundo o conselho dos ímpios. Salmos 1, 1. Confiamos no homem. Jeremias 17, 5. E agora sofremos as consequências. Uma cura superficial. E curam a ferida da filha do meu povo levianamente. Jeremias 8, 11. E curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Jeremias 6, 14. Ao invés disto, devemos morrer para nós mesmos. E ele morreu por todos, para que os que vivam
não vivam para si, mas para aquele por quem eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5:15. Somente os humildes. Humilhe-se. Pessoas determinadas e arrogantes compreendem a palavra de Deus sem o Espírito, mas, para conhecermos a mente de Deus, necessitamos de humildade. A humildade será testada. O Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Deuteronômios 8:2. A humildade irá salvá-la. Quando te abaterem, então tu dirás: haja exaltação, e Deus salvará o humilde. Jó 22:29. A humildade fortalecerá o seu coração. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás os seus corações. Os teus ouvidos estarão abertos para eles. Salmos 10:17. Somente os humildes serão exaltados. Depois dos tronos, os poderosos, e elevou os humildes. Lucas 1:52. Somente os humildes receberão a graça que necessitam. Antes, ele dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Tiago 4:6 e 10. A humildade é enraizada no espírito. E, finalmente, sede todos harmoniosos, compassivos, fraternais, bondosos e humildes no espírito. 1 Pedro 3:8. Sua falsa humildade será manifesta em sua atitude autoconfiante. Arrogância espiritual. Quase a metade dos que vêm ao nosso ministério procurando ajuda para a restauração de seus casamentos exibem arrogância espiritual e autoconfiança. É o que chamo de espírito farisaico. Mulheres, isto é tão perigoso. Isto impedirá Deus de mover seu casamento em direção à restauração, e é o que está realmente dirigindo seu marido para longe. Deus mostrou-me sua palavra, que Jesus foi duro, crítico e opôs-se a somente um grupo de indivíduos, os fariseus. E eu fui um deles. Existem muitas mulheres cristãs que fingem ser espirituais no exterior, mas são imundas em seu interior. Existem tantas mulheres que olham para os pecados dos seus maridos, embora sejam negligentes, para enxergar a trave dos seus próprios olhos. Mulheres, esta fui eu. Eu via meu marido e seu pecado de adultério. Entretanto, ninguém podia ver a minha controvérsia, minha falsidade ou minha arrogância espiritual. Os outros viam, e eu mesma via, a mim, como a pobre vítima que foi abandonada e traída. Mas eu, em minha própria justiça, estava desejando perdoar. Era eu quem estava desesperadamente tentando manter unida a nossa família falida. Era eu quem estava esperando de braços abertos para perdoar o meu marido, o pecador, quando ele voltasse aos seus sentidos, arrependendo-se e voltando para casa vindo do exílio. Escriba fariseu, sepulcro caiado. Se você pode identificar-se com esta mentalidade pecadora e orgulhosa, se você é esta, vou implorar que curve-se sobre o seu rosto diante de Deus e peça a Ele para purificá-la desta atitude, que não só inibirá a restauração, como também colocará você em oposição a um relacionamento sincero e íntimo com Deus. Ore. Comece orando o Salmo 51, de 2 a 4. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejais justificado quando falares e puro quando julgares.
Há muito mais sobre oração nos últimos 2 capítulos deste livro. Busque a sua face. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, 2 Crônicas 7:13. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. 1 Crônicas 16:11. Busquem a minha face, estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Oséias 5:15. Eles estavam radiantes, olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Salmos 34:5. Busque a sua face. Tantos buscam a sua mão. O que ele pode fazer por mim? Mas aqueles que buscam a face de Deus herdarão todas as coisas. Converta-se de seus caminhos maus. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. 2 Crônicas 7:13. As Escrituras não são somente para a mente, são para o coração e para a vontade. Para absorver o real impacto das Escrituras, temos que render nossas vidas, a nossa vontade à orientação do Espírito. Temos que estar dispostas a nos superar. Temos que render frutos para Ele. Obedecer é melhor do que sacrificar. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e porfiar é como a iniquidade e a idolatria. 1 Samuel 15:22. Você sabe a coisa certa a fazer. Apesar disso, você não faz. Obedeça. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago 4:17. Ande no Espírito. Estar cheia do Espírito Santo permitirá que você ande no Espírito, não no pecado ou desejos carnais. Peça a Deus para enchê-la com seu Santo Espírito agora mesmo. Eu porei dentro de vós o meu Espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardareis os meus juízos e os observeis. Ezequiel 36:27. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5:16. Ore, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. 2 Crônicas 7:13. No curso de encorajamento do Ministério Restaurar, todas as mulheres cujos maridos estão com outras mulheres oram para que os úteros delas sejam fechados. Todos foram fechados, menos um. Deus usou esta criança como a ferramenta para consertar esta família. Nós sempre podemos confiar em Deus para fazer com que qualquer coisa se transforme para o nosso bem. Se sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, Romanos 8:28. Qual é a condição necessária para ser ouvida? Adeque seus desejos e sua vontade. A promessa de Jesus é baseada nesta condição. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserem e vos será feito. João 15:7. Quando seu coração descansa em Jesus, somente a sua vontade é concentrada na vontade dele. Você está realmente fazendo dele o seu Senhor? E saber a vontade é saber a sua palavra. É a sua vontade que seu casamento seja curado. Ele odeia o divórcio e nós devemos ser reconciliados. Porém, ele tem condições. A condição para toda a bênção. Cada promessa dada por Deus tem uma condição para aquela bênção. Muitos clamarão uma parte das Escrituras, embora omitam as condições ou as façam vista grossa delas. Condição:
Crê no Senhor Jesus. Promessa: e serás salvo. Condição: deleita-te também no Senhor. Promessa: e te concederá o desejo do seu coração. Salmos 37:4. Condição: educa a criança no caminho em que deve andar. Promessa: e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22:6. Condição: primeira, daqueles que amam a Deus. Segunda, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Promessa: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o seu bem. Romanos 8:28. Suas lágrimas são preciosas para ele. Para quem choramos? Os homens parecem detestar nossas lágrimas. E é porque eles não sabem o que fazer quando uma mulher chora, ou porque a mulher tem usado as lágrimas para manipulá-lo tantas vezes que ele mantém-se à distância. O fato de que Deus é um Deus ciumento e de que estas lágrimas pertencem a Ele pode ser às vezes a razão para a indiferença de nossos maridos às nossas lágrimas. Então, clamarás ao Senhor e te responderás. Gritará e Ele dirá: eis-me aqui. Isaías 58:9. Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós. 1 Samuel 7:8. Esta vitória pode demorar mais a ser manifestada na carne. Esperamos pelas coisas que não se veem. Isto precisará da nossa fé em Deus. Clame a Ele somente, não a seu marido. Somente Deus tem poder para transformar sua situação. Minhas lágrimas. Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar em minha cama. Molho o meu leito com minhas lágrimas. Salmos 6:6. As minhas lágrimas servem-me de mantimento dia e noite. Salmos 42:3. Põe-se as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Salmos 56:8. Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Salmos 126:5. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Joel 2:12. Para achar maior comunhão e intimidade com o Senhor, visite o nosso website na primeira hora da manhã para ler o nosso devocional diário, que é escrito especialmente para aquelas que estão com problemas no casamento. Lágrimas, choro e gemidos. Você deve encontrar e escrever passagem das Escrituras que irão ajudá-la a entender a sinceridade do coração necessária quando clamarmos a Deus, especialmente pela salvação de nossos maridos ou por um casamento quebrado ou problemático. Enquanto você lê, marque aquelas que mexem com o seu coração e memorize-a durante seu período de oração, de joelhos, diante de Deus. Nós fomos convocadas a orar, a clamar a Deus. Compromisso pessoal de permitir a Deus a transformar-me. Baseada no que aprendi na palavra de Deus, comprometo-me a permitir que Deus transforme através de qualquer meios ou pessoas que Ele escolher. Vou focalizar a minha atenção em transformar a mim mesma ao invés de ao meu marido ou aos outros em meu redor. Capítulo 3. Tenha fé. E Jesus, respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus. Marcos 11:22. Você tem fé ou medo? O medo será um dos grandes ataques que você precisará superar. Romanos 12:21 diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O medo roubará sua fé e irá torná-la totalmente vulnerável ao inimigo. Quando você ouve o que todos estão dizendo a respeito do seu marido, está fazendo ou deixando de fazer ao invés de manter os seus olhos no Senhor e em sua palavra. Você falhará em focalizar Cristo
e começará a afundar. Tenha fé na habilidade de Deus e em seu desejo de restaurar o seu casamento novamente. Leia os testemunhos de casamentos restaurados e então acredite que o seu testemunho será acrescentado a estes. Um exemplo de fé. Pedro. Leia sobre o comportamento de Pedro em Mateus 14, começando no versículo 22. Jesus pediu a Pedro que andasse sobre a água. Se ele está pedindo a você que ande sobre a água, você descerá do barco? Observe quando Pedro clama a Jesus. É seguido da palavra logo, imediatamente. Imediatamente Jesus falou com ele e disse para ter coragem. Então, mais tarde, quando Pedro começou a afundar e clamou ao Senhor, logo, Jesus, estendendo a sua mão, segurou-o. Mateus 14, 31. Medo. Uma pergunta que devemos fazer a nós mesmas é: por que Pedro afundou? Mas, sentindo o vento forte, teve medo. Mateus 14, 30. Se você olhar para a sua situação e para a batalha que está acontecendo, afundará. Pedro tirou seus olhos do Senhor e o resultado foi medo. A Bíblia diz que ele teve medo. Se você tirar os seus olhos do Senhor, ficará com medo. Pelo contrário, olhe para Jesus e erga-se acima de sua tempestade. Quando você está em um avião, no meio da tempestade, é muito turbulento quando está subindo para cima das nuvens, mas, uma vez que o avião esteja acima daquelas nuvens pretas, o voo é mais agradável e o sol estará brilhando e você pode praticamente ver e sentir Deus lá. Incrivelmente, daquele ponto de vantagem, as nuvens abaixo são brancas e suaves. Seu testemunho. Outro ponto muito importante é ver o que aconteceu aos outros que estavam no barco. Você esqueceu que haviam outros que não saíram do barco? A Bíblia diz: então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Mateus 14, 33. Você deseja permitir que Deus use você para revelar a sua bondade, sua misericórdia, sua proteção e atrair outros para Ele? Há uma grande recompensa. Isto é evangelismo. Outros virão a você quando estiverem com problemas, porque viram a sua paz apesar das circunstâncias que enfrentam. O vento acalmou, e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Mateus 14, 32. Sua batalha não durará para sempre. Este teste foi necessário para tornar Pedro forte e o suficiente para ser a rocha, de quem Jesus falou. Mateus 16, 18. Satanás e outros trabalhando para ele dirão que você ficará na provação até que caia fora ou desista. Deus nunca teve a intenção de deixar-nos no vale da sombra da morte. No Salmo 23 está escrito que nós andaremos pelo vale da sombra da morte. Satanás quer que pensemos que Deus deseja que vivamos lá. Ele quer pintar uma imagem de desesperança. Deus é a nossa esperança. E a esperança é a fé em sua palavra que tem sido plantada em nossos corações. Abraão. O segundo exemplo é quando Abraão estava com 90 anos e continuava sem o filho que Deus havia prometido. A Bíblia diz que ele creu contra a esperança. Romanos 4, 18. Isto não é bom? Mesmo quando toda a esperança se foi, ele continuou acreditando em Deus e em sua palavra. Nós temos que fazer o mesmo. E Jesus disse: por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de se passar,
e nada vos será impossível. Mateus 17, 20. Se você carece de fé, deve pedir a Deus. Há uma batalha até mesmo pela nossa fé. Milita a boa milícia da fé. 1 Timóteo 6, 12. E combati o bom combate, e acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4, 7. E não podia Jesus fazer ali obras maravilhosas. Somente curou poucos enfermos, impondo-lhe as mãos, e estava admirado da incredulidade deles. Marcos 6, 5 a 6. Quando o Senhor impuser as suas mãos sobre você e sobre o seu casamento, ele ficará admirado da sua incredulidade? Imitadores da fé. Nós faremos bem se imitarmos aqueles que na Bíblia demonstraram fé. Você pode encontrar o corredor da fé no capítulo 11 de Hebreus. Precisamos agir nas nossas promessas de Deus. Mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdaram as promessas. Hebreus 6, 12. Muitas mulheres que seguiam os princípios apresentados neste livro obtiveram vitória em seus casamentos problemáticos ou até destruídos. Seus testemunhos irão encorajá-la na fé. Acredite como o hino que diz: o que ele fez por outros, ele fará por você. Leia todos os incríveis testemunhos de casamentos que Deus restaurou em nosso website. Dúvida destrói. Coração dobre ou duvidoso. Você não deve ser uma mulher de coração dobre. Sua mente não deve hesitar ou duvidar de Deus. Peça-a, porém, com fé, e em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1, de 6 a 8. Odeia os pensamentos vãos, mas ama a tua lei. Salmos 119, 113. Se você tem problema de coração dobre, precisa ler e meditar na palavra de Deus, que é a única verdade. Você tem que se separar de qualquer pessoa que continue a dizer-lhe coisas contrárias ao desejo de restaurar o seu casamento. E você precisa falar a verdade com todos, sempre sobre a sua fé, na habilidade de Deus e sobre o seu desejo de restaurar o seu casamento. Fé sem obras. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago 2, 18. Mostre aos outros que você tem fé através das suas ações. Se você acredita que o seu marido vai voltar para casa, haja como tal. Desde seu lado do armário vazio, seu lado da cama vazio, sua mesa de cabeceira vazia, e garanta que você use a sua aliança de casamento. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem obra é morta. Tiago 2, 20. Se você acredita que o que está orando vai acontecer, comece a tratar esta pessoa como se já tivesse sido transformada. Não vá adiante de Deus. Não se mude. Não compre uma casa pensando que é para você e seu marido quando ele voltar. Ao invés disto, espere neste lado do Jordão. Não entre na terra prometida sem seu marido. Deus é um Deus de espera. A urgência é normalmente utilizada pelo inimigo. Firme sua fé. Lembre-se daqueles que superam e então receberam a vida abundante que Deus prometeu, a qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. 1 Pedro 5, 9. Leia e releia os testemunhos em nosso website e em nosso livro Pela Palavra do Seu Testemunho.
Guarde estes testemunhos em sua mente. Compartilhe com sua família e amigos que duvidam que seu casamento possa ser salvo, ou que Deus não é capaz ou não quer transformar o seu marido. Ele transformou você, não transformou? Como aumentar a sua fé? A palavra. Como podemos ganhar ou aumentar a nossa fé? A fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Leia a sua palavra e o testemunho de outros. Certifique-se de que mulheres fiéis que creiam junto com você, aquelas que permaneceram firmes em Deus, irão ensiná-la e apoiá-la. Muitas vezes, descobrimos que quando você sente como se não tivesse fé, deve compartilhar o pouco que ainda lhe resta. Ligue para alguém que você sinta que precisa de encorajamento e dê-lhe o resto da sua fé. Você desligará o telefone, regozijando-se, porque Deus a encherá da fé. Leia 1 Reis 17, de 12 a 15, para lembrar-se da viúva que deu seu último bolo para Elias e o milagre que ela recebeu. Muitas vêm a nós pedindo ajuda e falham em colher um casamento restaurado, porque sentem que são incapazes de plantar na vida de outras pessoas enquanto estão lutando para salvar os seus próprios casamentos. Isto não é bíblico e é contrário aos princípios de Deus. Tenha uma parceira de encorajamento e ajude-a a restaurar o seu casamento. Ou comece um curso de encorajamento em sua casa ou igreja, se você tem habilidade de liderança. Deus usou a mim e a outras poderosamente enquanto ministrávamos a outros em nossa dor e carência. E Deus abençoou nossos esforços com casamentos restaurados. Obediência. Não esqueça que a obediência a Deus é o modo supremo de alcançar a vitória. Não esqueça que Jesus disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. E então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Mateus 7, 21, 23. Se você pratica ou continua fazendo o que agora sabe, que é contrário aos princípios bíblicos, seu casamento não será restaurado. Na vontade de Deus, se seu coração a convence de que não está fazendo a vontade de Deus e que não está seguindo os princípios de Deus, indicamos neste livro, então é claro que você não terá confiança e fé para receber o seu pedido de Deus. Peça a Deus para quebrantá-la, até a sua vontade se tornar a vontade de Deus. Você deve esperar. Espere pelo tempo de Deus. Deus parece trabalhar em uma coisa de cada vez. Nós temos que trabalhar com Ele, em seu tempo. Isto não significa que temos que esperar para orar. Apenas significa que temos que esperar por Deus para mudar a situação no tempo certo. Graças a Deus que Ele não atira através do convencimento todos os meus pecados em cima de mim de uma só vez. Apenas use o tempo enquanto você espera para orar. Muitas vezes a batalha continuará a seu favor. Podem haver muitas batalhas que temos que lutar e vencer na guerra por nossos casamentos. Lembre-se, quando a batalha é do Senhor, a vitória é nossa. Temos o conforto de saber que Ele nos ouve imediatamente, mas a resposta pode parecer lenta. No livro de Daniel, um anjo falou com ele e deu-nos estes insights. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Daniel 10, 12 e 13. Pode levar algum tempo para vencer as batalhas. Portanto, não fique cansada. E vós, irmãos,
não vos canseis de fazer o bem. 2 Tessalonicenses 3:13. Compromisso pessoal. Permitir a Deus transformar-me, baseada no que aprendi sobre a palavra de Deus. Comprometo-me a buscar a Deus e a sua palavra para aumentar a minha fé e a sua habilidade para restaurar o meu casamento. Vou combater o medo colocando os meus olhos em Jesus, o autor e consumador da minha fé. Reconheço que fiquei tocada com este livro. Essas mensagens falaram no meu coração. Pude compreender que nem sempre o erro vem do meu cônjuge. E tenho as estratégias corretas para começar a lutar pela guerra do meu casamento. Sinto que com Deus eu posso ir além. Se você, como eu, também se sente forte através da palavra de Deus, compartilhe esta mensagem para que outros casamentos também possam ser restaurados pelo poder que há no nome de Jesus.